Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Justiça e Trabalho. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, e vou me autodescrever agora para ficar acessível para todo mundo. Eu sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma camisa listrada, branco com azul. O cenário do nosso programa também é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Essa edição do programa é muito especial. Vamos fazer um balanço das ações do TRT-RN ao longo deste ano de 2025. Por isso, eu conversei com o presidente do tribunal, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha. Nesse primeiro bloco, começamos falando sobre o prêmio que o TRT-RN recebeu do Conselho Nacional de Justiça, entre outros assuntos. Veja só. Presidente, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. E a gente pode começar falando sobre a premiação do CNJ, né, que deu ao TRT-RN esse certificado de prata, né, muito merecido e que é muito importante, né, esse reconhecimento para o nosso tribunal. Primeiramente, dizer do nosso agradecimento a todos os servidores do tribunal, porque sempre digo isso a todos eles, que sem eles nós não funcionaríamos. Nós temos um quadro reduzido, infelizmente não há uma reposição, o concurso já está caminhando para o prazo de validade dele e nós não temos um afluxo de novos servidores. E o que se vê nos tribunais é uma reposição a conta-gotas. Você tem uma ideia, o TRT da primeira região só recebeu 4 novos servidores ao longo de todo o ano de 2025. Porque são poucos servidores que entram, mas muitos próximos da aposentadoria. Muitos próximos da aposentadoria. Nós temos diversos servidores, a força de trabalho, em abono permanência. Como não podemos ficar parados, nem inertes, nós estamos apostando firmemente no uso da tecnologia, através da inteligência artificial, que ela é uma aliada desde que saiba ser usada. E apesar desse déficit de servidores, né, presidente, o TRT-RN, ele não deixa de ser reconhecido pelos seus índices de transparência, produtividade, a exemplo das premiações como a do CNJ. Né, essa premiação ela é importantíssima para o tribunal. E aqui eu quero agradecer a todos quando comecei minha fala. E o trabalho que foi desenvolvido pela equipe mais próxima à presidência é um trabalho de fôlego. É um tribunal que tem déficit orçamentário. Pra você ter uma ideia, o nosso orçamento não teve sequer a reposição da inflação. Então nós administramos com muito zelo e com muito cuidado para que não falte nada de cunho essencial ao tribunal. Conseguimos, dentro da nossa fala já, colocarmos e resolvemos um problema histórico do tribunal, que era na época do verão, as salas de trabalho, as salas de audiência, o átrio das varas ficarem quase que impossível de estar lá pelo calor. Então nós conseguimos, a duras penas, adquirir uma mochila e isso tem resolvido, se não na integralidade, uma boa parte, a questão térmica dentro do nosso tribunal. Aproveitando que a gente está falando sobre essas mudanças internas, a comunicação visual também nas salas de espera, em todo o tribunal, contribuiu bastante também para essa melhor comunicação, né, e trânsito das pessoas aqui no TRT. Sem dúvida, facilitou. É um espaço que tem várias sessões distintas, né, administrativas, judiciais, e às vezes a pessoa que nunca veio ao tribunal ficava tendo que pedir informações. E agora não, ela segue um percurso todo delineado, né, informado, melhor dizendo, para que ela chegue aonde ela veio, aqui ao tribunal. De outro lado, as sessões, tanto no pleno como nas turmas, nós colocamos a questão da linguagem de Libras, para que aquela pessoa que tem dificuldade auditiva compreenda, aquela que tem a questão também de visual, ela compreenda, entendeu? Facilitando assim o entendimento do público geral, né, do jurisdicionado, melhor dizendo. Presidente, um programa também muito interessante que foi mantido nessa gestão e que aproxima muito a presidência de todos os setores, né, judiciários, administrativos do TRT-RN é o Café com o Presidente, né? Como é que foi essa experiência de ter esse contato mais próximo com os servidores? É uma experiência única.
Porque nos chegou que às vezes o presidente, se sabe quem é o presidente, mas alguns servidores que às vezes estão em setores que não transitam próximo à presidência, eles não têm quase nenhum acesso ao presidente, nem a vice-presidente, no caso é uma vice-presidente, desembargadora Isaura, nem aos demais da administração. E isso facilitou essa troca de ideias, essa aproximação, que faz com que as coisas fluam com mais naturalidade dentro do tribunal. O TRT-RN, a gente observa, a gente que trabalha com a informação e acompanha tudo que é feito aqui, a gente percebe que os programas de capacitação, eles também estão sempre presentes, muito também através da escola judicial, né? Como que isso impacta na qualidade do atendimento ao público? Há uma necessidade permanente de se atualizar no uso da tecnologia, no uso das ferramentas e no aprendizado intelectual, seja dos magistrados, seja dos servidores, e nisso a escola judicial tem um papel preponderante. E qual a sua opinião, presidente, a respeito da questão da linguagem acessível, que é uma coisa que a Justiça em todo o Brasil realmente abraçou para que a linguagem jurisdicional ela seja mais acessível para todos, né, que o público em geral consiga compreender, né, uma peça, enfim. Qual a sua opinião a respeito disso e em que linha que o tribunal tem ido? Olha, eu sou muito pragmático, né? As decisões, elas têm um destinatário, que é o jurisdicionado. Na hora que se dá a decisão, ou se publica um acórdão, e aquele que era o interessado, ele não entende praticamente nada do que ali foi posto, nós não atingimos o nosso objetivo, que era informar a quem realmente estava buscando uma decisão a seu favor, ou até contra, mas para que ele pudesse entender. E essa facilitação na linguagem veio para isso. O que eu sempre digo é que nós não podemos ter uma linguagem popularesca, mas uma linguagem de fácil acesso, ela é necessária. Eu sou favorável à linguagem simples, à linguagem sem maior rebuscamento, porque às vezes o leigo não entende. E quando a gente quer atingir exatamente a quem é o jurisdicionado, que muitas vezes não tem essa obrigação de ter esse entendimento de cunho jurídico. Agora a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí. Nesse segundo bloco, o presidente do TRT-RN, Eduardo Serrano da Rocha, falou sobre a atuação do tribunal no combate ao trabalho análogo à escravidão, ao trabalho infantil e também sobre a importância da conciliação na justiça do trabalho. Vamos conferir. O TRT-RN também tem um trabalho, e aí eu queria perguntar para o senhor qual a função do judiciário em relação ao combate ao trabalho análogo à escravidão, a escravidão contemporânea, né, que a gente tem hoje. Nós temos, inclusive, uma cooperação com a Polícia Rodoviária Federal no sentido de nos auxiliar no combate ao trabalho análogo à escravidão, que muita gente não acredita que ainda exista e persista, mas persiste. O nosso tribunal tem comitês nesse sentido, a doutora Lígia é uma das integrantes, tem feito um trabalho muito bonito, inclusive nas escolas estaduais, que é onde começa a se esclarecer às pessoas o que é o trabalho análogo à escravidão. Presidente, uma outra iniciativa que aconteceu neste mês de dezembro, muito importante também, que reforça, mostra a importância, né, da atuação do TRT em todas as áreas, foi esse mutirão, né, voltado para os jovens, que reuniu várias empresas, instituições parceiras e que abriu aí várias oportunidades. O mutirão do primeiro emprego, né? Muitas empresas, inclusive, elas têm a vaga, não são acessadas, não são procuradas, então nós estamos procurando fazer essa aproximação do jovem interessado em ter um emprego, da empresa que tem a vaga. Tivemos dessa última oportunidade quase 200 inscritos, ou um pouquinho mais do que isso, e é uma oportunidade do jovem se inserir no mercado de trabalho. Presidente, 2025 também foi um ano em que a gente teve, né, finalmente alguns processos muito antigos solucionados, né, seja através das audiências de conciliação, das semanas nacionais de execução, e que
foram aí um alívio, não, principalmente para as pessoas beneficiadas, mas também para todos que fazem o tribunal. Né? No trabalho de fôlego, eu digo assim, se fez um acordo histórico, processo que datava de mais de 30 anos, ou seja, mais de 3 décadas, que envolvia vários professores da UFRN e outros servidores, e se fez um acordo de 363 milhões de reais, beneficiando mais de 1.400 famílias. Infelizmente, eu digo isso, muitos desses titulares deste direito não vão ser os beneficiados, que chegaram a falecer. Então, realmente, nos machuca. Mas chegamos à conclusão da solução. E contamos para isso com um apoio muito importante do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria da própria universidade, da sensibilidade do reitor, e se pôs fim a uma demanda que eu dizia que era uma chaga na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Felizmente nos superamos. Né? Já começou a ser pago. Finalmente e felizmente. E os números também das audiências de conciliação e das semanas, né, de execução e de conciliação também surpreenderam o tribunal. O nosso TRT sempre está pontuando, sempre está entre os 3 primeiros no seu porte, né? Até porque você não pode comparar uma economia do Rio Grande do Norte com a economia de São Paulo. Né? Os acordos lá são mais altos, o número de empresas é bem maior, o número de reclamações são maiores. Mas dentro do nosso porte, nós estamos sempre entre os 3 primeiros. Ou como primeiro, ou como segundo, ou quando é ruim para a gente, que a gente não gosta, fica em terceiro. Mas sempre estamos ali no pódio. E o tribunal, presidente, também realizou este ano alguns eventos e foi sede de alguns eventos super importantes voltados para o direito do trabalho, né, processo do trabalho, eventos voltados para servidores e magistrados da Justiça como um todo, atraindo centenas de pessoas, né, aqui para o nosso estado, para a nossa capital principalmente. Nós tivemos o seminário da inteligência, que o nosso tribunal foi uma espécie de coordenador, mas com a parceria com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual e com o Tribunal Regional Eleitoral. Então foi uma coisa feita a 4 mãos. Mas nós fomos escolhidos para sermos o coordenador. O evento se deu num hotel na Via Costeira, né, que é o Costeira Palace, e tivemos lá quase 400 pessoas inscritas. Tivemos recentemente também, nessa mesma linha, o evento, o 20º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Não era um evento propriamente do TRT, mas que tinha o apoio institucional do TRT. E lá eu tive a oportunidade de abrir o congresso e falava, entre outras coisas, da visão atual dos precedentes. Essa instituição dos precedentes, que não é nenhuma novidade, já era previsto no Código de Processo Civil de 2015, mas do ano retrasado para agora, o ano passado para este ano, nós ainda estamos em 2025, ganhou uma ênfase definitiva. Recentemente nós foi o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, ocorreu lá nos dias 4 e 5. O nosso tribunal se fez representar através do desembargador Erídio, a juíza Simone Medeiros Jalil, o secretário-geral da presidência, Dr. Joane Anastácio, e o coordenador jurídico dessa presidência, Tiago Pessoa. Então foi um evento importantíssimo. Os precedentes vieram para ficar. Gostemos ou não gostemos, é uma política que é emanada do CNJ com todo o apoio do STF, Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Então, os juízes, os aplicadores de direito vão ter que utilizar a política dos precedentes. É uma maneira de agilizar os processos e não estarmos tendo decisões díspares em casos semelhantes. É o que se chama de segurança jurídica também. Daí é que no nosso tribunal nós vamos aplicar, sem dúvida, a política dos precedentes, agilizando inclusive também os processos. E esse evento que aconteceu em Brasília, no STJ, foi justamente para reafirmar a importância do Sistema Nacional de Precedentes e orientar, né, a todos que realmente se façam cumprir, porque pode haver uma resposta, caso não seja... Inclusive o próprio advogado, se ele
Argue que ali, naquele caso, o precedente tem que ser aplicado e, porventura, o juiz não vier a aplicar, ele mesmo pode entrar com um pedido de uma reclamação correcional contra aquele magistrado. E o inverso também se dará. E quanto aos tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, ao verificar que aquele tribunal regional não cumpre os precedentes emanados por ele, no caso específico da Justiça do Trabalho, ele, TST, através da sua Corregedoria Nacional, pode questionar o tribunal o porquê da não utilização dos precedentes, chegando até o caso até de fazer uma decisão administrativa contra o tribunal. Então, a coisa veio para valer, essa união das cortes superiores mostra que a decisão é monolítica, não há divergência entre eles, e nós vamos ter que aplicar os precedentes. E para a gente concluir essa entrevista, presidente, o que é que nós podemos esperar da Justiça do Trabalho Potiguar em 2026? Da Justiça Potiguar em 2026, ele pode esperar muito trabalho, mais do que o ano de 2025, que eu acho que sempre a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. Uma entrega mais rápida das decisões, porque nós vamos utilizar fortemente a inteligência artificial. Podemos dizer ao judicionado do interior que no próximo ano nós vamos tentar, em praticamente todas as nossas varas do interior, climatizarmos a área de espera, dando assim um conforto maior térmico às partes e aos advogados e a todos que nos procuram na utilidade da Justiça do Trabalho. Dizer que estaremos atentos ao trabalho infantil, para que ele não ocorra, porque ele é contrário à legislação, entre outras atividades que também vamos empreender durante todo o ano. Continuaremos com as nossas visitas ao interior, no TRT em movimento. Além disso, é dizer que trabalho não vai faltar e que o ambiente nosso será cada vez mais saudável e o nosso servidor virá com mais alegria todo dia trabalhar. Isso vai ser um objetivo nosso. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço. Sim, desejar a todos um próspero ano novo, né? Com muita paz e com muita alegria. E que a gente continue também aqui em 2026 trazendo, né, para as pessoas todas as informações e as atualizações do TRT-RN. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui, desejando a você excelentes festas de final de ano, uma boa entrada em 2026 para todos nós. E você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN agora mesmo no site oficial, YouTube e redes sociais. Até a próxima.